Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula nós vamos implementar o botão ativar e desativar do nosso formulário. Dando continuidade aqui no nosso cadastro de clientes, observe que ao clicar no botão excluir, a gente inativa um cliente, no caso um funcionário, poderia ser também, mas aí ficou a questão de como que eu ativo esse cliente de volta ou o funcionário de volta. Então eu vou explicar nessa videoaula como que funciona. Primeiramente, nós vamos no nosso banco, nós vamos fazer uma pequena alteração. Nós vamos aqui em Design e aqui a gente vai mudar de excluído para ativo. A gente pode mudar por aqui no SQL Server ou simplesmente mudar por aqui. Dar um F2 e colocar ativo. Simplesmente é isso. A partir do momento que eu faço isso e mando executar aqui a nossa query, vai dar erro. Então tem que mudar aqui para ativo. Ok, vou dar um F5. Então eu tenho aqui vários registros como ativo e ativo como sim e ativo como não. Tá? Como eu mudei o nome de ativo, tá? Então vai dar uma série de erros lá no nosso sistema, tá? Porque esse campo aqui está sendo verificado e está sendo validado e, consequentemente, vai dar uma série de erros. Então, o que é que nós vamos fazer para corrigir isso? Aqui vai ficar o inverso. Ó. Quando nós voltarmos aqui para o nosso sistema e eu fizer aqui uma pesquisa, aqui no caso seria ativo, então vou mudar para ativo. Então, Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui ficaria ativo igual a não. Na verdade, é ativo igual a sim, tá? Porque nós mudamos de ativo para excluído. Então, para isso, nós vamos fazer aqui o nosso update. Tá? Devemos tomar muito cuidado com o update, porque se você não colocar o where, ele simplesmente modifica tudo. Então, update. Update de quem? Da tabela cliente. Qual o campo que eu quero mudar? Set. Eu quero o campo ativo igual a sim, que seria a nossa string. E imagine o seguinte, observe que eu estou com o registro 7. Então, qual é o registro que eu quero mudar? Eu quero mudar o registro 7. Então, cd usuário, no caso cliente, igual a 7. Tá? Então, simplesmente aqui eu fiz um where e não dá problema nenhum. Deixa eu ver aqui, ativo, né? Que deu um erro, só porque eu ia falar que não ia dar problema nenhum. Então, aqui ativo está tudo certo e ele efetuou um registro. Então, vamos lá. Então, o registro 7 está ok. Ó. Se eu esquecer do where, simplesmente ele vai ativar tudo e é justamente isso que eu quero. Então, agora eu ativei tudo e está tudo ok. Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Nunca mexa no banco de produção fazendo esse tipo de coisa, tá? Um update sem where, porque você pode simplesmente acabar com o banco, digamos assim, se não tiver backup, acabou o sistema. Né? Ou então você dá um delete sem o where, tá? Se você der um delete do jeito que está aqui, eu praticamente vou excluir tudo que está na minha tabela, tá? Todos os registros, não vai sobrar nenhum. O update, pelo menos, tem uma vantagem, né? Pelo menos tem os registros. Já o delete não tem como. Então, dos males o menor, mas sempre tome precaução ao fazer esse tipo de teste. Uma outra forma que você pode fazer para editar os dados é botão direito em cima da tabela, Edit Top 1000, e aqui você pode mudar do jeito que você quiser. Não, colocar não, e assim vai. Você pode fazer dessa forma, tá? Então, tem duas formas que pode ser feito, e eu vou deixar desse jeito. Feita essa parte, na hora que eu compilar, deixa eu dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl F9. Por enquanto não deu erro, mas se eu tentar abrir, deixa eu fechar isso aqui. Se eu tentar abrir aqui o meu do cadastro, ele vai dar erro, porque não existe esse campo excluído. Então eu tenho que vir aqui na minha query e mudar para ativo. No pesquisa a mesma coisa. Aqui eu não estou chamando ele, mas na query eu estou utilizando. Então, Ctrl V. Então, pesquisa ativo igual assim. E agora, provavelmente pode ser que dê algum erro, mas depois a gente corrige. Excluído, não encontrado. E aqui está ok. Então, esse excluído não encontrado, deixa eu abrir ele aqui. E agora sim eu vou atualizar. Ok, vou abrir novamente. Está ok. E está ok. No botão excluir, nós temos que fazer alguns ajustes. Só que antes eu vou fazer o seguinte.
Aqui no meu cadastro, observe que aqui no meu A do cadastro, eu coloquei esse componente aqui, ó. E que componente é esse? É um componente chamado Combo Box. Então, aqui eu coloquei um Combo Box. Então, eu simplesmente peguei o Combo Box e eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, tá, o Delphi não está querendo deixar eu movimentar porque eu estou com esse componente lockup que está segurando esse componente. O que acontece? Toda vez que se você dá um clique, eu acabo movimentando o botão. Então, para que não movimente esse botão, eu simplesmente venho aqui, Lockup Controls, e eu prendo esse botão daqui de forma que eu não posso movimentá-lo. Só que ele tem um efeito colateral, né? Melhor dizendo, porque ele deveria bloquear somente esse botão, no entanto ele bloqueia todos os componentes. Então vamos lá, vou desbloquear aqui, e como que eu deixei dessa forma? Bem simples, eu vou fazer a mesma coisa, mudei simplesmente o layout, aumentei um pouquinho o tamanho do formulário, coloquei um combo box aqui, que é esse que eu fiz aqui, que eu vou demonstrar para vocês para eu não ter que mexer no layout. Então o que eu fiz? Eu vim aqui no nosso combo box.itens, coloquei sim e não. Fiz isso. Mudei o nome do combo box. Vou tirar isso aqui. Vou colocar ele para drop down list. Então no style aqui você muda para drop down list. E por que drop down list? Porque na hora que você selecionar aqui, ele vai abrir e o usuário ele tem a opção de excluir essa palavra sim ou não. Então ele consegue fazer isso em tempo de execução. Então colocando desta forma, ele não consegue. Então feito isso, eu coloquei os dois textos, né, que é sim e não, mas no entanto não está aparecendo aqui. Como que eu faço para aparecer? Eu venho aqui no item index, observe que está -1, eu coloco 0 e automaticamente ele já trouxe aqui para mim como valor 1, tá? Com valor 0, que no caso seria o sim. Então, ou seja, é de 0 a quantidade x de elementos que você coloca aqui. Ó. Então, como eu coloquei 2, é de 0 a 1. Tá? E o -1 é justamente para que não exiba nenhum. Então eu coloco aqui 0, ele traz para mim. Se eu colocar 1, ele traz o não. Tá? Simplesmente isso que eu fiz. No nosso pesquisar, eu fiz a mesma coisa, tá? Mesmíssima coisa. Coloquei o texto aqui como sim, não há necessidade de colocar isso aqui como sim. Aqui basta você acrescentar as mesmas coisas que eu coloquei no outro, sim e não. Coloca 0 como default. E no style você coloca drop down list. Outro detalhe, para que fique em maiúsculo, caso você esteja com o seu texto em minúsculo no banco, basta você vir aqui em Sharcase e colocar para uppercase. Tá? A mesma lógica é lá para o nosso cadastro. Então, você pode fazer a mesma coisa no cadastro. Então, está aqui, clica no componente e onde está Sharcase, você coloca para uppercase para que fique tudo em maiúsculo. Então, aí tudo bem, não está funcionando. Vamos fazer um teste que vai dar erro. Então, os erros que eu falei, ó, o ativo. Então, aqui é ativo. Então, vou copiar isso aqui, dá um Ctrl C. Botão excluir ativo assim, dá um Ctrl F9. Dá um F12, clicar em pesquisar para que não gere erro. Então, vamos fazer um teste. Está pronto? Não, não está pronto. Só para vocês verem como é que está ficando. Então, aqui ó, eu tenho não e sim. Não vai fazer absolutamente nada aqui, tá? Então, se eu digitar Maria, ele vai trazer todos, justamente por causa da nossa pesquisa, que é aqui interno, tá? Que é justamente aqui que está fazendo o filtro. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse pesquisar aqui e vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui se, vou aumentar aqui o tamanho da fonte, para que vocês visualizem. Tá, o nome dos componentes, esse componente que eu coloquei o nome de combo pesquisa e o outro eu coloquei o nome de combo cadastro. Então, vamos mostrar aqui para vocês. Observe aqui, combo cadastro e o outro é combo pesquisa. Ok, feita essa parte, nós vamos no nosso
combo pesquisa, então nós vamos começar pelo pesquisa. Se o combo pesquisa ponto item index, tá? Então qual que é o index dele? É o index 0. Então se o index dele for 0, significa que eu estou no sim. Então eu vou colocar aqui pesquisa os registros ativos. Então aqui eu estou pesquisando os registros ativos. Begin, vou dar um delete aqui e vou dar um end logo aqui abaixo. Ok, feita essa parte, deixa eu diminuir que agora ficou muito grande. Eu vou copiar todo esse código aqui, então Ctrl C. Aqui eu vou colocar um else, begin end e dar um Ctrl V. Então eu vou colar o nosso código aqui. Deixa eu dar aqui um pequeno espaçamento. Então tá aqui. Deixa eu dar um enter. Aqui no caso, ele vai fazer as verificações, tá? Então nós vamos fazer o seguinte: se o combo box pesquisa.index for igual a 0, significa que eu estou no pesquisa registro ativo. Caso contrário, eu estou no não. Então aqui eu vou colocar só um registros inativos. Simplesmente é isso que eu vou fazer, tá? Então aqui eu vou mudar o sim para não, para que ele pesquise todos os registros. Então aqui o que eu estou fazendo? Se o index desse aqui for sim, no caso é o 0, ele vai fazer a pesquisa de todos os registros cujo o ativo é igual a sim. Caso contrário, ele vai fazer de todos cujo registro é igual a não. Tá? Então, feito esse processo, eu vou pegar o meu botão excluir e vou mudar o caption dele para ativo ou ativar. Então eu vou mudar simplesmente o caption dele aqui, tá? Depois a gente muda o nome dele, tá? Então eu vim aqui, se for maior que 0, significa que eu achei o registro. Então eu vou pegar o meu btn excluir ponto caption e vou colocar o valor do meu caption como desativar. Tá? Então aqui a única coisa que eu estou fazendo é mudando o texto. Tá? Na hora que eu carregar os arquivos inativos aqui, isso aqui vai mudar. Esse texto aqui vai mudar para ativar. Tá? Quando eu estiver carregando, aqui no caso seria o contrário. Deixa eu copiar isso aqui, dar um Ctrl C. Então eu vou colocar o texto ativar. Se eu estou carregando os inativos e eu quiser ativar eles, então eu mudo aqui. Caso contrário, eu coloco aqui. Então aqui eu estou com os registros ativados e eu quero desativar. Então esse botão aqui vai mudar para desativar. Se eu tiver com o registro ativado, eu mudo para desativar. Simplesmente isso. Tá? Então é um processo bem simples. Então vamos fazer aqui um pequeno teste. Ok, então aqui eu vou pesquisar Maria, achou. Vou pesquisar não achou nenhuma porque não existe ninguém com status igual a não. Depois nós vamos no banco e vamos modificar isso aqui. Por enquanto nós vamos só fazer esses pequenos testes. Feita essa parte, no botão excluir, tá? Aqui no caso aqui, esse botão aqui eu ativar agora, nós vamos ter que fazer umas pequenas mudanças. E que mudanças são essas? Primeiro aqui ele está localizando o registro, ele entra no excluir. Na verdade eu vou até abrir aqui para que a gente acompanhe passo a passo o cadastro de modelo. Então nós vamos aqui no excluir. Então o cadastro de modelo, quando ele clica no botão excluir, ele entra aqui e verifica se o DB Grid está vazio, faz todo aquele processo que está aqui, inclusive até mudei o nome dos campos aqui, ó, de registro com sucesso e deseja mudar o status do registro, que é a pergunta que vai fazer. E eu vou explicar isso aqui tudo passo a passo. Então aqui no nosso cadastro de cliente, quando ele entrar no Inner Hided, o que ele está fazendo? Ele está simplesmente vindo aqui, ó, fazendo
todo esse processo aqui, ó, e está simplesmente colocando um edit. Então, quando ele chegar aqui, ele vai atribuir o cadastro ativo igual assim, tá? Ou igual a não. Então, para isso, eu vou precisar fazer uma pequena validação. Então, para validar, eu vou fazer um if. Deixa eu dar um enter, porque eu não gosto desses campos muito colados. Então, eu vou verificar se o meu btn excluir, que é o meu botão, ponto caption, se ele tiver o texto desativar, então se ele tiver o texto desativar, begin, que texto é esse? Observe que aqui embaixo, eu vou simplesmente fazer aqui, observe que se ele tiver com esse texto aqui, ó, desativar, eu vou mudar o texto dele. Então, para isso, eu vou colocar o meu cadastro, pegar o campo ativo.value e ele vai receber o valor não. Tá? Entre aspas simples. Valor não. Se não, tá? É um else. Begin-end, apesar que é só um texto, eu sempre gosto de colocar entre begin-end, porque muitas das vezes evita problemas, tá? Apesar que algumas vezes não há necessidade, mas também não vai fazer mal nenhum. Tá, então feito isso, esse post ele tem que ficar fora. Por que ele tem que ficar fora? Porque se ele vier aqui e desativou, ele vai sair e vai dar um post. Se ele vier aqui no else, ele vai sair e vai dar um post. Se eu colocar somente aqui, ele vai dar um post só quando for um else e não vai dar um post quando eu estiver aqui. Tá? Então aqui eu já até diminuo uma digitação a mais, que seria aqui e aqui. Feita essa parte, nós temos que implementar também o nosso alterar. Nós temos duas opções, o alterar e o excluir, que no caso agora é ativar, nós temos duas opções. Quais são as duas opções? Quando eu clicar em ativar, ele já vai fazer esse processo direto. Ele vai simplesmente dar a mensagem, tá? Que é essa mensagem aqui, ó. Deseja mudar o status do registro? Se você falar que sim, ele vai te dar a mensagem registro registrado com sucesso. Se você falar que não, simplesmente vai cancelar. Então, o que acontece? Eu tenho duas opções e essas opções vocês vão escolher o que vocês querem. Se você quiser clicar em excluir, que no caso, na hora que eu clicar no botão excluir, ele vai me levar lá para o meu cadastro. Tá? Então, ele vai me levar aqui para o meu cadastro. Ele vai me levar... Opa! Tem hora que o Delphi bagunça o que eu estou fazendo aqui. Aqui. Ele vai me levar para esse cadastro aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ele vai trazer para cá, exibindo para mim se eu desejo desativá-lo. E se eu falar que sim, ele desativa. Se não, ele não desativa. Eu tenho essa opção aqui. Ou eu posso clicar no alterar. O que que faz o alterar? O alterar, ele vai me levar para o nosso cadastro, para essa tela aqui, e eu vou ter que vir aqui e modificar. Tá? Simplesmente é isso. Então, esse botão de excluir, ele vai ativar direto, desativar, vai exibir. Eu basta clicar em sim ou não, ele já vai fazer para mim. Já no alterar, não, ele vai trazer para essa tela e eu tenho que vir aqui e mudar. Tá? Eu vou demonstrar para vocês passo a passo. Então, aqui no alterar, eu vou fazer outra modificação também, que é a seguinte. Eu vou ter que informar para o meu combo box de cadastro, porque eu estou lá na minha pesquisa, cliquei em alterar, então eu tenho que enviar para mim, para o meu combo box de cadastro, ponto item index, deixa eu ver cadê ele, item index, ele vai receber o que está no meu combo box pesquisa, ponto item index. Simplesmente é isso. Ou seja, ele está no índice 0, ele vai jogar para cá no índice 0. Se ele estiver no índice 1, ele vai jogar para cá o índice 1 e ambos vão estar no mesmo índice. Ou seja, se eu estou no pesquisar e está sim, ele vai lá no cadastro para mim e exibe como sim. Se eu estou no pesquisar e está não, ele exibe para mim como não. Simplesmente é isso que ele vai fazer. Feita essa parte, eu tenho mais uma coisa para implementar, que é a seguinte. Nós estamos aqui no cadastro, eu vou voltar para o cadastro, e quando eu clicar no meu
combo box, eu quero que o evento dele onClose, evento onClose, cadê o evento? Ah, tá aqui, no evento onClose, eu quero que ele observe que o evento não tem esse evento aqui, ó, innerHide, não está herdando, mas como meu formulário é herdado, qualquer evento que eu clique, ele vai colocar o innerHide, que é a herança. Então eu vou pegar o meu A do cadastro ativo, que eu quero pegar o meu cadastro ativo, ponto value, ele vai receber o resultado do meu combo cadastro, ponto text, ou seja, ele vai pegar o texto que está aqui e vai jogar no meu A do ativo, uma vez que eu já vou estar em modo de alteração. Então não vai dar problema nenhum, porque eu já estou no modo de alteração. Então não vai dar nenhum problema do tipo. Aqui em pesquisar, simplesmente ele vai voltar, não tem nada demais. Tá, tem um detalhe que é o seguinte. Observe que quando eu der 2 cliques, tá, eu vou dar aqui 2 cliques, ele vem no meu pesquisar, tá, que é aqui. Então eu fiz aqui uma série de modificações, né, igual eu mostrei para vocês. E basta você acompanhar essa aula passo a passo que vocês vão chegar no mesmo resultado que eu. Então aqui nessa parte, nós vamos acrescentar mais uma implementação, porque ao dar 2 cliques, se a gente tiver na tela de cadastro de clientes, ok, beleza, nós estamos na tela de cadastro de clientes, simplesmente nós vamos fazer o cadastro. Mas se nós estivermos na venda, tá, e dermos 2 cliques, eu quero pesquisar o cliente para venda e não fazer cadastro. Então, para isso, que nós colocamos o nosso tag, tá? Se tag for igual a 0, ele faz isso, se não, ele faz outra coisa. Tá? Que no caso aqui é para a nossa venda. Então eu tenho que informar que o meu combo box cadastro.text vai receber o meu combo box pesquisa.text. Simplesmente isso. Então Ctrl F9, tá tudo ok, né? Pelo menos aparentemente está tudo ok. Então vamos fazer aqui os nossos testes. Então já estou no pesquisa e vamos lá. Então observe, eu vou pegar aqui o meu banco, vou executar e observe que eu não tenho nenhum como inativo. Então não tenho nenhum registro como inativo. Vou logar no sistema, vou em cliente, vou digitar Maria e eu vou pegar aqui a Isaura e observe que eu vou clicar em alterar. Então eu estou aqui no alterar e para que eu altere o registro e salve, eu tenho que vir aqui, olha a diferença do alterar para o desativar. O alterar eu tenho que vir aqui e informar que eu quero desativar. Clique em salvar, registro salvo com sucesso, ok. Então eu vou pesquisar aqui essa Isaura, ela já não existe mais. Vamos lá no banco, ela não foi excluída, ela só está desativada, está aqui, ó, desativada. E ok. Tem esse pequeno problema aqui, tá? Mais adiante eu vou consertar isso. Porque quando você sai da tela e volta, parece que não tem nada aqui, mas na hora que você clica, volta à tela que você estava antes. Ok, agora vamos pesquisar de novo. Então, eu pesquisei Maria. Vou pesquisar aqui Patrícia. Patrícia, vamos ver se tem alguma Patrícia. Tem duas Patrícias. Então, eu vou pegar essa Patrícia 19 e observe que eu não vou clicar em alterar, eu vou clicar em desativar. Observe aqui o caption. Se eu estou pesquisando em ativos, ele está em desativar. Eu vou pesquisar o inativo, não tem nenhum. Então, vou digitar aqui Maria. Tem a Maria. Observe que ele colocou como ativar, ou seja, aqui está desativado, essa pessoa está desativada e eu quero ativar. Então, ele muda conforme o tipo de pesquisa, mas por enquanto nós vamos no ativo. Então, eu vou pegar essa Regina Guimarães e vou simplesmente desabilitá-la. Então, observe que eu não preciso mudar aqui, ó. Então, aqui, ó, ele já trouxe para mim como não, mas ela não está desativada ainda, enquanto eu não confirmar. Então, se eu clicar em não, observe que na hora que eu fizer o execute aqui, ó, continua a mesma coisa, não tem nenhum outro registro aqui desativado. Então, agora eu vou
desativá-la. Então, vou escolher Regina Salles Guimarães, vou clicar em desativar. O sistema simplesmente vai me perguntar, ok, registrado com sucesso. Agora eu vou digitar Regina. Ele só trouxe essa Regina Júlia de Brás, mas se eu clicar aqui, ó, observe que eu tenho a Isaura e observe que eu tenho a Regina. Então, elas foram desativadas. Então, a única diferença de um para o outro é que esse botão desativar, ele vai desativar simplesmente perguntando. Então, eu tenho aqui, desativei, ok, ok, está desativado. Já o outro, ele vai desativar onde eu tenho que mudar, fazer essa alteração. Ó. Eu tenho que vir aqui e informar, senão ele não faz esse tipo de alteração. Ok, vou pesquisar novamente, vou voltar aqui no banco, dar um execute e observe que eu tenho 1, 2, 3, 4. Beleza, agora eu quero os registros inativos. Então, eu vou pegar essa Ana Maria de Cássio. Então, eu quero Ana Maria de Cássio, coloco inativo. Vou digitar aqui Ana. Tá? A gente pode muito bem, na hora de trocar aqui, mandar limpar o campo. Então, pesquisei Ana. Então, está aqui, ó, Ana Maria de Cássio. Eu quero ativar? Então, está aqui, ó. Eu tenho duas formas de ativar, clicando direto ou clicando em alterar. Eu posso vir aqui, ó, sim, salvei. Então, vamos voltar aqui, Ana Maria de Cássio, está aqui, ó, registro 7. Vou executar e está aqui, ó, já está ativo. Então, aqui o sistema já ativou para mim. Deixa eu ver se tem alguma Maria aqui. Maria. Então, tem 3 pessoas. A Maria, né, no caso é Mar, então aqui tem Mar no meio, Mar de Maria e Mar de Marlene. Então, aqui, ó, se eu quiser ativar, eu posso ativar de forma direta, tá? Ou aqui de forma direta, beleza, digito Mar novamente. Ou se eu quiser de forma indireta, digamos assim, eu posso vir aqui e ativar e ok. Então, se vocês observarem, eu só tenho um registro. Vamos ver se eu tenho só esses registros na minha pesquisa. Então, por enquanto, eu só tenho esse registro, tá? Então, essa videoaula é uma videoaula bem simples. Então, dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, se inscreva. Clique no sininho para que você seja notificado e nos vemos na próxima videoaula. Não esqueça de participar do grupo do Telegram, tá? Tem o grupo no Facebook também, que eu criei, uma página, que é Delphi SQL Server. Basta pesquisar no Facebook que vai aparecer para vocês, tá? Então, nos vemos na próxima videoaula. Ajude quem está te ajudando.